Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Então, antes do nosso conteúdo novo, vamos relembrar o que a gente viu na aula passada e dar uma praticada para sempre ficar na memória. Vamos lá? Relembrando, na última aula nós conversamos sobre os segredos da escrita e um dos segredos trazia a letra H. Você lembra? A letra H, que também aparece lá nos dígrafos CH, LH e NH. Lembram que a gente viu algumas palavras e descobrimos que dígrafo nada mais é do que quando duas letrinhas se unem formando um novo som. Então, para o exercício que eu vou propor agora, primeiro vamos lembrar de algumas regrinhas da letra H e dos dígrafos. Primeiro, nós descobrimos que a letra H, ela não tem som. Lembram? Então, por exemplo, na palavra homem, a letra H vai ter o som da vogal O, né? Então, homem. Muito bem. Agora, lembram lá do dígrafo CH? Quando o C junta-se com o CH, ele faz um novo som, né? Sh, lembrando o som da letrinha X. Cachorro. Certo? E também temos o dígrafo LH. Lembram do som? Por exemplo, na palavra melhor, olha o som, melhor, melhor. Então, quando o L dá a mão ali, né, junta-se com o H, ele faz esse som, né? E em seguida, a palavra minha. Quando o N junta-se com o H, ele tem aquele som nh, nh. No exercício que nós vamos fazer agora, você vai precisar lembrar destes sons da pronúncia, né? Quando os dígrafos aparecerem e quando a letra H também aparecer. Vamos olhar aqui como que você vai registrar no seu caderno. Então, olha só, você vai colocar a data e vejam o que o enunciado, o exercício está pedindo. Agrupe as palavras abaixo de acordo com a pronúncia. Então é bacana que você leia as palavras, pense no som, né, das letrinhas, aonde está bem ali a letrinha H e coloque ela lá na tabela. Então você vai colocar palavras de acordo com a pronúncia, como na palavra homem, de acordo com a pronúncia, como na palavra cachorro, pronúncia, né, da palavra, como na palavra minha. E a pronúncia desta palavra que você vai ver ali em cima, né, naquele quadro azul, a pronúncia da palavra como na palavra melhor. Você vai ler e vai colocar cada palavra no lugar certo. Vou dar um tempinho para que você copie e logo a gente volta para a correção.
Conseguiu fazer a leitura? Não consegui, professora. Ainda não consigo fazer sozinho. Não se preocupe. As nossas aulas são para isso, né? Então eu vou te ajudar. Vou fazer a leitura das palavras e vamos conferindo em que local da tabela nós vamos escrevê-las. Vamos lá? Vejam que eu vou seguir uma ordem, né? Então eu vou começar lá pela primeira palavra. Hora. Dentro da tabela azul, na primeira linha. Hora. Vejam que o H, ele não tem som, não é mesmo? Mas ele está no início da palavra. Então, ele tem o mesmo som que na palavra homem. Vou riscar lá em cima porque já foi. Opa! Em seguida, vamos ler a segunda palavra. Borracha. Olha o som. Borracha. Tem o mesmo som, né? O CH faz o mesmo som igual lá na palavra cachorro. Então, vamos escrever borracha na pronúncia como na palavra cachorro. Vou riscar a palavra borracha porque já colocamos. Agora, vamos para a próxima. Joelho. Olha o som. Joelho. Combina, né? Mas lá com a pronúncia da palavra melhor. Então, vamos escrever lá. Joelho. Muito bem. Agora, a próxima palavra, né? Vou riscar joelho, é unha. Olha o som. Unha. Será que combina com homem, com cachorro, com minha ou com melhor? Combina com a palavra minha na pronúncia. Em seguida, vamos riscar unha. Toalha. Combina, será na pronúncia com a palavra homem, cachorro, minha ou melhor? Muito bom, combina com a palavra melhor. Agora, vamos para a linha de baixo, né? Para a palavra banho. Vou escrever lá na coluna que combina. Então, vai lá na pronúncia de homem, cachorro, minha ou melhor? Lá na pronúncia como na palavra minha, né? Banho, minha. Em seguida, temos a palavra higiene. Olha o H no início da palavra. Lembram que ele não tem som? Então, aonde que ele vai? Em qual lugar da tabela? Na pronúncia como na palavra homem. Higiene, homem. E a última palavrinha que é chuva. Combina com homem, cachorro, minha ou melhor? Combina com a palavra cachorro. Muito bem, faça a correção, veja se você acertou, ok? E agora a gente vai para um tema, né? Novo tema desta aula, que na verdade ele tem relação com a aula da Prof. Fabiola. Tenho certeza que vocês vão lembrar dos ensinamentos daquela aula e vão conseguir relacioná-los com essa. Vamos lá? Para a gente começar, eu vou trazer um cartaz para a gente refletir sobre um tema bem importante que acontece nesse mês. Olha lá. Respeito não tem cor, tem consciência. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Com a professora Fabiola, vocês já conversaram bastante, né? Estão conhecendo a história de um povo. Povo este que também construiu, né, a nossa história. Afinal, também faz parte do povo brasileiro, como nós, né? Como os indígenas e tantas outras raças, não é mesmo? Então, aqui eu quero chamar a atenção para uma palavrinha em especial. Olhem lá. Que será que é agir, né, de acordo com a consciência? Como que respeito não tem cor, mas ele tem consciência? Buscando lá no dicionário online, olha o significado que nós temos para a palavra consciência. Percepção dos fenômenos próprios da existência. Opõe-se à inconsciência, perder a consciência. Capacidade para discernir, discernimento, bom senso. Olha um exemplo. O juiz deve julgar com consciência. De toda essa definição, eu vou destacar essa daqui. Bom senso.
Porque afinal, quando a gente fala de respeito, a gente fala em agir com bom senso, em agir com a nossa consciência, de acordo com aquilo que a gente sabe que é certo e com aquilo que a gente sabe que é errado. Então, se a gente voltasse para o cartaz, a gente poderia dizer ainda: respeito não tem cor, ele tem que ter bom senso, não é mesmo? A gente tem que agir de acordo com aquilo que é certo, correto, certo? E aí, quando a gente fala de respeito, eu trouxe aqui uma reportagem. Porque quando a gente fala na língua portuguesa, a gente fala da oralidade, a gente fala da escrita, mas a gente tem o hábito, às vezes, de usar algumas expressões que a gente não deveria usar, que não combinam, que não cabem dentro do bom senso. E aí, a gente precisa ter consciência de saber se é certo ou errado usar estas palavras, estas frases, estas expressões. Vamos conhecer? Então eu trago aqui para vocês a manchete, né? Porque é uma reportagem. 13 palavras e expressões da língua portuguesa para não usar mais. Vejam as expressões: da cor do pecado, denegrir, criado mudo, inveja branca e mal amada. Nunca mais. Confira a lista completa. Eu não trouxe aqui todas as palavras, eu selecionei algumas, né? Desculpem, algumas expressões. Vamos conferir então? Coloquei ali uma expressão, ela tá com o número 7, porque teve outras antes, mas eu não trouxe. Eu escolhi algumas, como eu falei para vocês. Então, olha lá, serviço de preto. Uma expressão comum que a gente ouve muito. Olha o que ela representa. A expressão é utilizada com a intenção de diminuir uma atividade realizada e é preconceituosa por desqualificar o trabalho e a competência de pessoas negras. Geralmente, quando se usa essa expressão é para dizer que algo deu errado, né? Que é ruim. Então, é uma expressão para a gente nunca mais usar. Outra expressão, inveja branca. A expressão é associada a uma inveja boa, que não deseja o mal, reforçando a ideia da cor branca como positiva e da preta como negativa. Outra expressão que a gente precisa pensar para não usar mais. Criado mudo. O termo usado para nomear o móvel que fica ao lado da cama surgiu de uma das tarefas que os escravos eram obrigados a realizar: segurar objetos para os seus senhores. Por serem proibidos de falar e conversar, eram chamados de mudos. Então, olha o conselho que essa reportagem dá. Ao invés de chamar de criado mudo, substitua urgente por mesinha de cabeceira, aquele objeto que fica ao lado da cama. Mais uma expressão: a coisa está preta. Quer dizer que a coisa está ruim, perigosa, complicada. Porque, afinal, está preta. E nada que é preto pode ser bom. É uma expressão racista para nunca mais usar. Então é uma expressão, né, que a gente costuma ouvir, mas que a gente tem que cuidar para não falar. E até mesmo corrigir aqueles que falam, né? Para a gente cuidar e não ter, né, essa expressão racista mais no nosso vocabulário. Trago então um cartaz que diz, né? Discriminação, não. Algo que a gente não deve fazer. E a gente ouve tanto, né, sobre discriminação religiosa, discriminação, né, de cor, de raça, opção sexual. E você sabe o que significa essa palavra? Você sabe quem discrimina, né? Sabe o significado? Vamos voltar lá para o dicionário, que é algo que a gente usa muito para a gente conhecer o significado das palavras. E aí, quando falar, né, sabendo. Olha só. Discriminação. Ação de discriminar, de segregar alguém, tratando essa pessoa de maneira diferente e parcial, por motivos de diferenças sexuais, raciais, religiosas.
Capacidade de distinguir ou estabelecer diferenças. Discernimento. Essa é a definição, né, que vem no dicionário. Mas a gente sempre faz uma conclusão, né? Tira uma partezinha que define ela melhor no nosso dia a dia. E aqui eu escolhi tratando essa pessoa de maneira diferente. Então, discriminar, né, é tratar a pessoa, né, qualquer pessoa, de maneira diferente. Será que precisamos fazer isso? Então é algo que a gente tem que pensar. Pelas expressões que eu trouxe ali, são atitudes, né, verbais, às vezes, né, de postura, que a gente precisa rever. Lembrando do cartaz, discriminação, não. E agir com bom senso, né? Esse mês é bem reflexivo e é algo que a gente precisa fazer. E como em todas as aulas, vamos analisar a escrita. Vamos descobrir os segredos dessas duas palavrinhas aqui que eu trouxe para a gente conhecer o significado. São essas duas palavras que nós vamos analisar. Lembra dessa palavra? Descobrir os segredos dessa palavra e o que a gente pode aprender com elas. Vamos lá? Então, analisando a escrita. Vamos observar estas duas palavras. Consciência, discriminação. Observe com bastante atenção e vamos deixar um pouquinho o contexto em que a gente trouxe, né, que a gente encontrou estas palavras, a gente vai deixar o contexto um pouquinho de lado, né? Porque nós vamos pensar na escrita, nas letras, vamos pensar aí na leitura. Se eu pedir para você, né, se a gente estivesse lá na nossa sala de aula e eu pedisse, o que você vê de igual, né, de comum, de semelhante entre essas duas palavras? Sempre analisando a escrita. O que será que você me responderia? Como aqui eu não posso ouvi-los, a gente vai registrar. Então escreva lá no seu caderno, né? Pode pular uma linha e colocar lá. Analisando a escrita das palavras consciência e discriminação, o que elas têm em comum? Lembre lá número de letras, letras em comum. Lembra que a gente já viu vogais, consoantes, número de sílabas? Tente escrever aí o que elas têm em comum. Já já a gente volta para conversar mais um pouco. Conseguiu descobrir algumas semelhanças? Trouxe aqui as duas palavras, né? Para que a gente vá junto conversando e descobrindo o que é que elas têm que pode se dizer igual, né? Será que algo se repete? Vamos começar lá pela primeira pergunta.
Será que a semelhança está na quantidade de letras? Você chegou a comparar a quantidade de letras entre uma palavra e outra? Eu trouxe aqui para a gente conferir. Consciência, discriminação. Vocês vão ver que vai aparecer uma corzinha diferente, começando lá pela letra C de consciência. Vá contando comigo aí conforme a cor for cobrindo a cor branca. Olha lá, vai começar em consciência. Quantas letras? Conseguiu contar? Temos 11 letras. Será que vai ser o mesmo número, a mesma quantidade lá na palavra discriminação? Vamos contar. São 13 letras. Então já descobrimos que número de letras, as duas palavras não têm de semelhante. Agora, será que a semelhança está na quantidade de sílabas? Você conseguiu abrir sua boca, contar com os dedos para ver quantas sílabas tem? Vamos falar lá, né? Consciência. Agora vamos falar discriminação. Discriminação. Vamos ver? Vamos contar? Olha lá. Consciência. 4 sílabas. Discriminação. 5 sílabas. Então, aqui nós também não temos semelhanças. Mas será que a semelhança está nas letras com que as palavras foram escritas? Será que nós temos letras que se repetem nas duas palavras? Vamos observar de novo? Veja se tem a mesma letra em consciência e em discriminação. Que letras aparecem nas duas palavras? Olha lá. Temos letra C, letra S, aparecem nas duas palavras. Letra I, letra N e letra A. E também letra O. São as letras em comum nas duas palavras. Então nós vamos voltar lá para a atividade e vamos registrar a primeira descoberta, a primeira semelhança, o que elas têm em comum. As letras C, S, I, N, A e a letra O. Registre que eu já volto. Muito bem, então fizemos a primeira descoberta, descobrimos ali o que elas tinham em comum, que eram essas letras. Pois agora eu vou trazer um segredo de escrita, que pode ser que você tenha descoberto também. Vamos olhar lá para a tela de novo? Palavra consciência e discriminação. Nós temos aqui uma semelhança bem importante. Ambas possuem uma sequência na escrita utilizando as letras SC. Vejam lá, ó, consciência, discriminação. Vejam que esta sequência, ela aparece nas duas palavras, mas nós temos regras diferentes para a escrita nestas duas palavrinhas. A primeira, ela se refere principalmente quando a gente pergunta como que se escreve consciência? E aí alguém vai te responder SC.
Já na palavra discriminação, a gente consegue perceber mais facilmente, né? Ó, discriminação. E na língua portuguesa, nós temos uma regrinha que vai diferenciar essas duas palavras. Olha só, a primeira delas se refere à palavra consciência. Vejam que quando eu faço a pronúncia desta palavra, a letra SC, ela vai ter um som único, que a gente já descobriu, que é um dígrafo. É um dígrafo quando as letras SC vêm acompanhadas das vogais E ou I. Então vamos repetir lá, ó. Consciência. O SC parece que faz só o som do S, né? Ó, consciência. É também um dígrafo, né? Quando as letras SC na pronúncia representam um único som. Então, consciência. Então, se a gente observar aqui, na palavra consciência, eu até destaquei, né? O S e o C. Porque quando a gente lê, essa junção faz um único som. E, portanto, é um dígrafo. Consciência. Quando eu falo, né? Dá a impressão que tem apenas um sonzinho ali. Agora, trouxe também aqui outras palavras, para que a gente possa fazer esse mesmo movimento, né, da pronúncia e perceber como o SC tem um som único. Olha lá, nascimento, certo? Outra palavrinha. Crescer. Temos duas consoantes que se uniram e formaram um único som. Crescer, ok? Temos também a palavra piscina. Também, se alguém perguntar como que se escreve piscina? Com SC, quer dizer que preciso colocar o S, o C, e quando eu faço a pronúncia, né, pronuncio essa palavra, ela tem apenas um único som, né? Piscina, ok? Então, a primeira regra é, se tem um único som na pronúncia, eu tenho um dígrafo. Mas e na palavra discriminação? Vamos voltar ali para a tela para a gente poder observar que regra é essa? Na palavra discriminação, nós não temos um dígrafo, nós temos um encontro de consoantes apenas. Por isso que eu consigo perceber o som do S, mas também o do C, quando eu faço a pronúncia. Olha só, discri. Para ter o CRI, eu preciso ter a letra C, né, para ter esse som. Então veja lá, encontro de consoantes, o que diz lá naquela flecha, né, toda amarela. Encontro de consoantes. Quando seguido das vogais A, O ou U e de outras consoantes, com R ou L, no caso ali R, né, discriminação. Então, é um encontro consonantal que a gente chama na língua portuguesa. Quando ao fazer a pronúncia, o S ocupa o final da sílaba anterior, né? Então, discriminação. Eu consigo, ao separar a sílaba, perceber fortemente o som da letra S e também da C. Já em consciência, eu apenas, né, ouço ali o valor sonoro, o som do S. Trouxe aqui também algumas palavras para a gente perceber essa diferença. Então, eu vou guardar os dígrafos, né? Vou colocar aqui todos juntinhos aqui ao lado. Vou virá-lo para que a gente não confunda. E vamos ler outras palavras. Descoberta. Percebam, ó, que eu consigo, ao fazer a pronúncia, identificar o S e perceber também a presença do C para fazer o co, né? Descoberta. A escrita tem SC, mas é um encontro consonantal, certo? E aqui, mais uma vez, descanso. Olha o valor do C, né? Descanso. E a última palavra, olha lá, escrita. Tem SC, mas porém com o valor, né, ali de consoantes, cada uma tendo o seu valor sonoro, a sua pronúncia, né? Escrita, certo? Então, a partir deste conhecimento, a gente pode dizer que as duas palavras têm a presença desta sequência de escrita, SC, né? Porém, na pronúncia a gente vê algumas diferenças e até na análise que a gente faz da escrita. Vamos registrar no caderno esse conhecimento?
Então, nós já tínhamos colocado lá as letras, né? C, S, I, N, A e O em comum entre as duas palavras. E agora a gente vai registrar que ambas possuem uma sequência na escrita utilizando as letras S e C. Vou dar um tempinho e a gente já volta. Fez o registro? Muito bem. Nós vamos para mais uma parte de análise da nossa língua portuguesa. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe que a gente escreve do modo como falamos, não é mesmo? Aqui a gente vai analisar agora a parte em que a pronúncia, como a gente fala, às vezes pode ser diferente, por exemplo, quando a gente vai segmentar em sílabas, separar a palavrinha em pequenos pedaços, como a gente já vem aprendendo, né? Quantas vezes eu abro a minha boca para fazer essa pronúncia é a quantidade de sílabas. Só que quando a gente fala desses segredos que eu acabei de contar para vocês, principalmente ali do S e do C, a gente vai ter algumas regrinhas. Então, eu vou contar para vocês agora. Então, vamos conversar um pouquinho sobre som versus sílaba, né? A pronúncia que a gente faz e o jeito que a gente precisa fazer a separação silábica, né? Separar a palavra em sílabas. Então, olha só, quando eu separo lá consciência, veja que o S, ele ficou junto com a sílaba com. Em seguida veio si, em e o sia, né? Consciência. Quando eu faço a pronúncia dessa palavra no todo, a gente quase não consegue perceber que fica, né, cons. A gente fala consciência, né? Então dá a impressão que só tem ali uma sílaba no si, né? Que simplesmente eu posso colocar o SC, por exemplo, junto. E na verdade eu não posso. O S ele vai ficar separado ali da letra C. Então, na palavra em que temos o dígrafo, é um pouquinho difícil da gente fazer, né, ter essa percepção, mas é uma regra. Então, quando você fizer a pronúncia e for esse dígrafo, né, SC com o som ali, você sabe que temos que separar. Então, olhando para a palavra consciência, a gente sabe que ela tem 4 sílabas. Já na palavra discriminação, separar já fica mais fácil, é um encontro consonantal, né? Então eu já falo discriminação. Sonoramente, né, ouvindo a gente fazer a pronúncia, fica mais fácil e, portanto, eu consigo perceber que o dis vem acompanhado do S, discriminação, e, portanto, possui 5 sílabas. Vamos exercitar mais um pouquinho. Então, olha lá.
Qual a maneira correta de separar a palavra florescer? Para a gente fazer a separação silábica, primeiro eu preciso descobrir, tem dígrafo? Ou é o encontro consonantal? Né? Eu encontro apenas das duas consoantes SC. Vou fazer a pronúncia. Lembra que a gente descobre fazendo a pronúncia? Florescer. Será que eu separo desta forma? Florescer? Ou será que eu separo florescer? Qual é a forma correta? Pense um pouquinho. Descobriu? Acertou quem pensou na resposta correta? Florescer. Separando, né, o dígrafo SC, deixando o S com a sílaba re, né? Florescer. Muito bem. Vamos para mais um exercício. Qual a maneira correta de separar a palavra desculpa? Vou fazer a pronúncia novamente. Desculpa. É um dígrafo ou é apenas o encontro das duas consoantes S e C? Desculpa. Será que eu separo desta forma? Desculpa? Ou será que eu separo do número, ali do jeitinho do número 2? Desculpa. Descobriu? Acertou quem marcou a opção 2, quem pensou na opção 2. O S não pode ficar sozinho, né? Ele não é uma sílaba, ali no caso da palavra desculpa, né? Ele acompanha o primeiro pedacinho. Des, né? Então, portanto, ele tem que acompanhar ali a sílaba D. Desculpa. Muito bem. O começo pode ser um pouquinho complicado, mas lembre-se, faça a pronúncia, fale em voz alta. Assim você vai descobrindo os segredos da língua portuguesa e vai conseguir colocar em prática no papel. Agora eu vou dar uma sugestão de 4 palavrinhas. Olha só. Vá lá no seu caderno, pule uma linha, separe as palavras em sílabas, respeitando as regras aprendidas sobre as letras SC. Então eu vou colocar aqui algumas palavras e qual vai ser o seu exercício? Primeiro, fazer esta pronúncia com voz alta, com vontade, para que você descubra se é um dígrafo ou apenas um encontro de consoantes. E aí, faça a separação silábica lá usando tracinhos. Vamos lá? A primeira palavra vai ser nascimento. A segunda, descoberta. A terceira, piscina. E a quarta, escrita. Essas palavras eu já trouxe anteriormente, hein? Então já dá para você pensar o que elas são, se são dígrafos ou se fazem parte ali do encontro das consoantes. E, portanto, sabendo essa regrinha, você vai também conseguir separá-las com facilidade. Vamos lá?
Muito bem. Vocês tiveram um tempinho para pensar na escrita, né? Pensar se tem dígrafo, se é um encontro apenas de consoantes e pensar na separação. Agora a gente vai deixar essa correção para fazer na próxima aula, né? Então guarde o seu caderno, deixe ele bem organizado, que na nossa próxima aula vamos fazer a correção, ok? Vou então trazer aqui a nossa despedida, certo? Com uma mensagem para a gente refletir sobre o que a gente falou lá no início, né? Consciência, discriminação, respeito. No jogo da vida, convoque a consciência, escale a empatia e expulse o racismo, porque respeito não tem cor. Então, vamos sempre agir com bom senso, tratando a todos com respeito. Até a próxima aula. Tchau!